Ladies and gentlemen. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E que grade foi essa, hein? Rodada da Loteca 1233 acabou quase agora. Campeonato Paulista, todos os jogos ao mesmo tempo. Quero saber de vocês, como é que vocês foram aí nos palpites de vocês. E se vocês acham que se a Loteca vai acumular. Já já eu dou minha opinião. Vamos aqui para os erros e acertos, né, dessa Loteca 1233. O primeiro jogo, hein? Palmeiras e Guarani. Palmeiras veio com um time bem misto, poucos titulares, acabou tomando um gol do Guarani e olha, conseguiu empatar essa partida, mas o Guarani deu uma pressão, poderia ter vencido essa partida aqui por mais gols e não fez, né? E acabou sendo eliminado aí do Paulista, tava conseguindo sua classificação. Já já eu mostro aqui o porquê que o Guarani foi desclassificado. E nesse meu primeiro palpite aqui, tô considerando na trave, né? Porque depois que o Palmeiras empatou essa partida, foi muita pressão, bola na trave, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Já no jogo 2, Bahia e Jacuipense, jogo do sábado, né? Já decepcionou muita gente. O Bahia, no primeiro tempo, já estava vencendo por 2-0, mas o Bahia, jogando em casa, deixou a Jacuipense empatar essa partida, hein? É inacreditável. E o gol que empatou essa partida foi no finalzinho desse confronto. Que balde de água gelada aqui, viu? E esse palpite aqui eu tô considerando na trave, né? Porque até os 40 e poucos dessa partida o Bahia tava conseguindo essa vitória, mas não deu, né? No jogo 3, Atlético e Tombense considerava uma partida bem difícil. Era uma partida decisiva aí para os dois times. Fui de duplo aberto e é muito ruim quando você coloca um duplo e o palpite não bate, né? Os dois gols saíram bem no início da partida, se eu não me engano, um aos 2 minutos e outro aos 11. Tinha a partida inteira, né, para alguma das duas equipes fazer o gol. Eles tentaram, mas não conseguiram e essa partida terminou empatada. Esse resultado rebaixou o Atlético, né? E aqui pra gente eu tô considerando esse placar aqui também na trave, porque não faltou oportunidades para ter um vencedor nesse confronto. Já no jogo 4, Democrata e Betim, aqui também um palpite que eu usei um duplo, tava considerando bem difícil. O Betim, mesmo jogando fora de casa, tava melhor. E se eu não me engano, nessa partida aqui o gol só no segundo tempo. Betim fez o gol, segurou esse 1-0 e conseguiu sair com a vitória. E aqui foi o primeiro palpite que acertamos na gaveta. Já no jogo 5, Itabirito e Atlético Mineiro, sinceramente eu tava com o pé atrás, viu? Com o Atlético Mineiro, não perde no Campeonato Mineiro, mas também só empata, ainda jogando fora de casa. Mas o Hulk tava num dia inspirado, se eu não me engano ele fez 3 gols, uma partida onde o Atlético Mineiro sobrou em campo. O Itabirito ainda fez 2 gols, mas não deu, né? Aqui pra gente no jogo 5, mais um placar aí que acertamos na gaveta. No jogo 6, Uberlândia e Pouso Alegre, foi mais uma partida que considerava bem difícil. Pelos números, né, a gente tinha visto que o Uberlândia estava um pouquinho melhor jogando em casa, mesmo assim ainda coloquei um empate aqui para garantir. E o que aconteceu? O Pouso Alegre foi muito melhor nessa partida, acabou vencendo por 2-0 e o Pouso Alegre, hein, se classificou aí para as semifinais do Campeonato Mineiro. E esse palpite aqui mesmo usando o duplo, eu tô considerando para fora, viu? No jogo 7, o RT e Cruzeiro, o Cruzeiro venceu, mas teve um pouquinho de trabalho, hein? Tomou uns sustinhos aí, venceu por 2-1. Tá complicado as coisas pro Tite, hein? Imaginava que seria uma partida difícil, mas que o Cruzeiro venceria e foi o que aconteceu. Então aqui no jogo 7, mais um palpite na gaveta. E o jogo 8, hein? Brincadeira esse jogo. Botafogo de São Paulo jogando em casa. Tava um jogo bem aberto, mas o Botafogo com as melhores opções. No segundo tempo, hein? O Capivariano teve um jogador expulso. Tudo para o Botafogo conseguir aquele placar heróico e a classificação para o Paulista. Mas só que no último lance da partida, um chutaço do meio da rua, o goleiro do Botafogo deu rebote e o Capivariano fez o gol que, além de estar jogando com 1 a menos, classificou o Capivariano para a próxima fase e eliminou o Guarani, que o Guarani não conseguiu vencer o Palmeiras, estava vencendo, mas tomou um empate. E com esse gol do Capivariano, o Capivariano eliminou o Guarani e tá na próxima fase, hein? Que gol importante aqui para o Capivariano. E essa partida aqui eu tô considerando para fora, né? Fui seco no Botafogo.
Quem não faz, toma, né? Já dizia o poeta. No jogo 9, o surpreendente Mirassol veio com um time super misto. A Portuguesa saiu na frente, o Mirassol chegou a empatar. No segundo tempo foi uma pressão muito grande do Mirassol, perdeu um caminhão de gols, não fez e ainda por cima num contra-ataque tomou o gol que tirou essa invencibilidade em casa que o Mirassol tinha, hein? A Portuguesa acabou vencendo por 2-1. Não é aquele placar que surpreende, porque a Portuguesa vinha fazendo um bom campeonato, né? Mas Mirassol resolveu poupar alguns jogadores e havia alguns jogadores machucados. E aqui eu tô considerando esse palpite para fora. No jogo 10, Ponte Preta e São Paulo. O São Paulo, hein? Também foi outro time que deu um sustinho. Não estava conseguindo fazer o gol no primeiro tempo. Mas o lateral do São Paulo acabou fazendo um gol. Luciano perdeu o gol na cara, que poderia ter dado tranquilidade. O São Paulo chegou a fazer um segundo gol. Tomou, né? Um gol, deixando essa partida 2-1 e bem perigosa. Se o São Paulo tomasse o gol, perderia a vaga do Paulistão, mas conseguiu segurar esse 2-1 até o final, conseguiu a vaga de classificação e pra gente aqui também foi mais um acerto na gaveta. Já no jogo 11, Primavera e Noroeste, que jogo foi esse, hein? Aqui eu fui seco no Noroeste, foi uma trocação de lá e cá, mudanças no placar a todo momento e até o final da partida o Noroeste estava vencendo esse confronto, estava 3-2, só que em um dos últimos lances da partida o Primavera empatou essa partida, hein? Brincadeira, os gols tudo saindo no finalzinho. Esse placar eu estava acertando, né? Mas com esse golzinho de empate, tô considerando essa partida aqui na trave. Já no jogo 12, Bragantino e Novo Horizontino, hein? Uma das melhores defesas contra o melhor ataque. E a defesa do Bragantino aí prevaleceu. E dessa vez o ataque do Bragantino funcionou, hein? Ganhou com muita tranquilidade aqui, 3-0, controlou demais essa partida. E esse palpite aqui do jogo 12 eu tô considerando pra fora, né? Esse aqui foi aquele jogo que eu falei, né? Que se você tivesse condições de colocar um triplo, porque era uma partida muito difícil de saber o que poderia acontecer. No jogo 13, o Santos, né? Jogando em casa, enfrentando o Velo Clube, né? Praticamente já quase rebaixado, precisava de um milagre para o Velo Clube não ser rebaixado. O Santos não tomou conhecimento, venceu essa partida aqui por 6-0. Ali tá marcando 7, mas o último gol não valeu, né? Ele foi anulado pelo VAR. O legal dessa partida aqui é que o Neymar voltou, né? Jogou o segundo tempo, deu passe para o Gabigol fazer o gol dele. E o Santos, hein, com essa goleada de quase rebaixado, conseguiu uma vaga também para a próxima fase do Campeonato Paulista, hein? Agora indo para o jogo 14, São Bernardo e Corinthians. O Corinthians é aquela coisa, né? Eu fui seco no Corinthians, já imaginava que ia ser muito sofrimento e foi, viu? Quando a gente aposta no Corinthians, a gente acaba sentindo um pouquinho, né, do sofrimento que é ser um corintiano, né? Porque os gols do Corinthians só saem no último momento. Esse aqui não foi no último momento, mas o Corinthians também pressionou, foi pressionado. O São Bernardo teve chance de fazer o gol aqui da vitória, não conseguiu. E o Corinthians no segundo tempo acabou fazendo o gol, né, que deu a vitória e também, né, a classificação aqui para a próxima fase do Paulista. 1-0 para o Corinthians e pra gente aqui mais um palpite na gaveta. Bom, aqui nos meus palpites foram 6 acertos, 4 eu tô considerando na trave, 4 eu tô considerando para fora. Decepção, eu acho que uma das maiores de todas, né, o Bahia, né, vencendo por 2-0, deixou empatar. Botafogo de São Paulo com 1 a mais, amassando, acabou tomando esse golzinho no final. O Mirassol, né, que veio com um time misto, acabou perdendo a sua invencibilidade em casa. Acredito que esse jogo aqui derrubou muita gente, porque muitos poderiam ter ido de Mirassol e empate, né? E mesmo assim o empate não bateu, acabou dando Portuguesa. Sinceramente, acredito que essa loteca aqui tem tudo para acumular. Bahia, Palmeiras aí ajudou demais. Vamos ver, né, o resultado oficial nessa segunda-feira. Assim que o resultado sair, eu vou subir um vídeo aqui avisando. Deixa aí nos comentários, quero saber de vocês, como é que vocês foram nos palpites de vocês e se vocês acham que vai haver vencedores. Quero te agradecer demais se você assistiu esse vídeo até aqui. Para dar aquele apoio para o canal, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe. E é isso, quero desejar um excelente começo de semana para todo mundo, com muita saúde, paz. E vamos ver, né? Pode ser que a loteca 1234 venha com um prêmio gigante. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e espero ver você em um novo vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Fui!